O Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger. Rossandro Klinger, boa tarde, meu querido. Vamos lá. Tô acompanhando a polêmica aí, viu? Tô acompanhando. Será que eu jogo essa polêmica pra você? Eu vou jogar, porque eu fiquei um pouco confusa. E aí acho que também dá pra gente continuar a nossa conversa sobre o tema, porque também tem a ver com relacionamentos. E ontem a gente falava sobre o amor, um livro super legal que foi lançado, está sendo lançado por uma psicóloga clínica, Rossandro. E o Esper, na hora, me mandou essa mensagem. Ele falou assim: Petra, estou acompanhando atentamente a entrevista. A certa altura ela disse algo como: a gente investe o nosso amor. Isso me pegou porque quando a gente investe na Bolsa de Valores ou alguma outra aplicação, a gente investe para ganhar, para receber dividendos, para lucrar. Amor é mesmo investimento? A gente investe nosso amor? Mas vou continuar. Eu respondi para ele: Esper, eu gosto dessa expressão, sabia? Eu acho que tem investimento no amor, mesmo que não se ganhe. Acho que tem um movimento instintivo do amor, mas também tem um esforço. E aí foi a polêmica. Vai, fala. Quero saber a visão do nosso divã. Eu acho que, inclusive, a própria metáfora dele, da Bolsa de Valores, serve para a gente analisar. Porque, veja só, quando você investe na Bolsa, tem mês que você não ganha. E se você for aquele investidor que só quer ganhar no curto prazo, você nunca vai aprender a investir na Bolsa. Você tem que ganhar ao longo prazo. Relação é assim. Tem dia que você diz: como é que eu estou nesse negócio? Né? Mas só que tem dias que você pensa: eu não imagino a minha vida sem isso aqui. Então, a gente tem oscilações no mercado afetivo, como tem na Bolsa de Valores. Né? E agora, o que acontece? Se eu ficar numa relação que só tem prejuízo, o que acontece? Eu saio. Se eu ficar investindo numa ação que só dá prejuízo, o que é que faz? Eu vou investir em outra ação. Então, percebe que talvez a palavra investimento doa, porque parece que a gente está dessacralizando o amor e tirando dele aquela coisa mais simbólica, mas não quer dizer que a gente está tornando o amor um negócio. Então, somente está usando a metáfora de que a gente investe nas relações, e se as relações elas têm altos e baixos, com maturidade a gente consegue entender que tem um momento que a gente quase vai embora, mas depois fica, até se renova e se aprimora e volta mais intenso, mais inteiro, né? Essa oscilação, como numa Bolsa de Valores, acontece na vida a dois. Só que se você ficar numa relação que você só entrega e não recebe, ela vai acabar, né? Ela não tem sentido permanecer, a não ser que você seja um indivíduo altamente altruísta. E aí não se trata mais de uma relação a dois. É alguém que simplesmente entrega para a humanidade e ama profundamente sem esperar nada em troca. Mas não é o caso da maioria de nós meros mortais, né? Que precisamos de um equilíbrio nesse dar e receber das relações. Nossa, Rossandro, isso me fez lembrar uma conversa que eu tive outro dia com um amigo meu, tão profunda, porque você sabe do nosso interesse, acho que é um interesse mútuo nosso, né? De estudos, de filosofia e tudo mais. E eu gosto muito, tenho amigos budistas, enfim, meu livro mesmo, Monja Coen, enfim. E a gente fala muito sobre alguns conceitos. E o budismo tem um conceito essencial que é a questão do desapego, né? Fala-se muito do desapego, dos desejos, de você não sucumbir ou não se viciar nos desejos e tudo mais. E aí me veio uma reflexão muito profunda nesse sentido que eu compartilhei com um amigo meu, que eu acho que é muito mais você não se viciar nos desejos, você empreende a sua jornada. Mas o desapego, ele está muito mais ligado a você se desapegar do resultado. Porque tem muita gente que fala a respeito do desapego, isso eu conecto um pouco com essa visão, com essa fala do Esper. A pessoa nem tenta, a pessoa nem ama, ou ama aqui em cima, nem tenta um relacionamento e tal. Quando, na verdade, é muito difícil você empreender uma jornada, você amar, você investir, mas se desapegar do resultado. Aí é um negócio que é diferente. Você vai, mas desapega do final da história. É possível? Bom, na verdade, quando a gente pensa em se desapegar do resultado, a gente pensa num nível de amadurecimento emocional e espiritual muito grande.
Porque, por exemplo, quando você tem um filho, você ama esse filho, você investe, inclusive financeiramente mesmo, você sabe muito bem disso, né? Para você colocar em colégio e tal, e cursos e coisa e tal, e você espera o resultado. Só que o resultado que você espera no amor não é que esse indivíduo te devolva. Você espera a autonomia, você espera que ele consiga vivenciar a própria história, consiga fazer suas próprias escolhas e começar a construir uma rota de felicidade. Isso é um nível de, digamos assim, amor no nível muito sofisticado, porque você não está querendo que esse indivíduo te devolva. Alguns pais querem que os filhos devolvam literalmente o investimento, né? Inclusive determinam que curso tem que fazer e tal, e dependendo da cultura dos países, quando não tem aposentadoria, alguns países do Sudeste Asiático, você tem um filho sabendo que ele vai ser sua aposentadoria. E aí tem toda aquela dor e trauma que a gente vê, sobretudo nas comédias românticas coreanas, né? Que a gente vê muitas relações tóxicas com as pessoas. De todo modo, abrir mão de uma perspectiva de futuro não é uma coisa para qualquer pessoa. A gente sempre espera algum resultado desse investimento. Nem que seja, por exemplo, um reconhecimento, alguma troca. Aí o que o budismo vai dizer? E aí a gente percebe a razão disso. Quando você faz isso, você se prepara para o sofrimento e para a dor. Porque o indivíduo pode ou não reconhecer, ele pode ou não devolver, ele pode ou não criar uma tangibilidade disso que você chama de investimento afetivo. Se você fica preso ao resultado que o outro vai te entregar, você vai estar realmente vulnerável ao sofrimento do mundo externo. Quando você se desapega disso, você entrega para a vida, né? E diz, o prazer é na própria entrega, eu já ganho com esse processo, eu não preciso que algo retorne. Eu tenho o prazer de te amar, porque eu quero que você cresça e você não tem que me pagar nada por isso. Isso é muito comum numa relação entre pais e filhos, mas não é comum numa relação de simetria entre parceiros românticos, né? Porque aí você vai ter uma relação de descompensação. Difícil, hein, Rossandro? Inclusive, tá uma polêmica aqui no chat no YouTube. A Sheila, inclusive, falou: a gente investe no relacionamento, não no amor. O amor acontece ou não. Aí a outra ouvinte falou que tem um filho com síndrome de Down. Ela falou assim, a Lúcia, o amor é solitário, você ama e pronto. Relacionamento é uma ação de dar e receber. Tem essa diferença. Tá todo mundo nesse lugar, né? Diferenciando o amor e o relacionamento, que seria uma outra coisa. Eu sou uma mãe de uma criança, de uma pessoa com síndrome de Down, 31 anos, e amo incondicionalmente. Não espero retorno por isso. Isso é amor materno, que é esse exemplo que você também falou, né? Sim. Tem essa diferença. O amor, o sentimento e o relacionamento. E aí, Rossandro, um lugar na relação que você entrega e outro lugar em que você troca, né? Pai e mãe é uma relação de entrega, entre parceiros românticos é uma relação de troca. E tem que ficar claro isso, né? Porque senão é isso que você falou da balança, que é complicada. Rossandro, eu vou entrar um pouco no tema que a gente preparou para hoje, porque eu acho que dá para a gente colar aqui nessa história, que foi uma polêmica dessa semana, né? Um vídeo que foi gravado em abril do ano passado, né? De um médico que está no elevador com uma criança, né, com um filho, agredindo a esposa dentro do elevador, com a criança. Inclusive, no momento em que ele agride, ele abraça a criança. E depois a agressão continua no carro e tudo mais. E é tão curioso, mas na verdade emblemático, porque essa pessoa, esse agressor, nas redes sociais, dava dicas, conselhos, orientações para as pessoas sobre o bem viver, e tudo mais. Cara, acho que é tão emblemático a gente analisar esse fato chocante, né, da nossa sociedade, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, como eu ajo, essa dissintonia das coisas. Como é que você viu essa notícia, Rossandro? É muito lamentável, sempre que a gente vê isso, né, Pet, um homem agredindo uma mulher, assim, nada justifica, nada, ela fez isso comigo, nada justifica o uso da força e a agressão. É sempre alguém que está agindo como algoz e colocando uma vítima nessa condição, nesse lugar. Aí a gente tem uma sociedade que, infelizmente, é muito machista ainda. A gente tem pessoas que são educadas com a visão da mulher como secundária ou menos importante na relação, né? A gente tem pessoas que certamente têm transtornos emocionais, históricos de trauma, de agressão, que reproduzem e ainda assim não justifica o que acontece.
Mas aí esse ponto que você quer levantar, que é a dissociação entre vida pessoal, profissional, ou aquilo que você apregoa nas redes sociais e o que você vive, isso é muito claro. A gente vive isso em várias coisas, Peters. Eu e você, nós conhecemos pessoas incríveis que são admiradas socialmente, mas que nos bastidores são terríveis de convivência. São a pura disfarçatez. Eu conheço pessoas que falam de Jesus numa palestra e depois maltratam o motorista quando vai pegar no aeroporto, né? Mas assim, são pessoas que são encantadoras quando você ouve falando. Porque nem sempre aquilo que você fala é aquilo que você vive. Aliás, maturidade emocional é a aproximação que você tem entre seu discurso e sua prática. Quanto mais distante é aquilo que você fala do que você faz, menos maduro, menos autoconsciência você tem e mais dissociação cognitiva e hipocrisia, vamos ser franco, né? Você tem na sua vida. Hipocrisia pura e simples. No caso aí, o que a gente vê é que hoje a indústria da saúde mental, eu estou usando esse nome aí, virou um negócio muito grande. Então, como é um negócio muito grande, estamos num momento de muita dor emocional nas pessoas, todo mundo resolveu meter o bedelho a dar conselho, né? A dizer que é o grande sacador da solução para a sua vida. Existem pessoas que realmente têm competência para isso, e oferecem de fato alguma coisa significativa e transformadora, porque tem uma formação, ou buscou uma formação para essa entrega, e tem um monte de gente que resolveu a dar conselho do nada, fazendo cursos de final de semana em 3 dias, achando que é o mestre iniciado para poder cuidar da sua própria vida. E quando a gente vai olhar aí as câmeras no bastidor, mostra que não dá conta da própria história. Isso que sirva de alerta para as pessoas, porque nós precisamos ter mais autonomia, precisamos ter mais autoconsciência, desenvolver capacidade pessoal de encontrar nosso próprio caminho e deixar de buscar gurus, porque o que a gente está vendo é um monte de guris, né? E você tá lá seguindo um monte de guri que não tem nada de guru e você vai ter uma decepção profunda. É importante essa busca pessoal, intransferível de desenvolvimento pessoal, e que a gente olhe para essas situações muito mais como algo que chama a atenção sobre a nossa necessidade de coerência mínima psicológica. Quando você não tem certos comportamentos, por favor, não fale do que você não faz. O silêncio nessa hora é muito bem-vindo, né? Porque pelo menos vai fazer você passar vergonha pública. Porque hoje em dia, em todos os lugares tem câmeras. O tempo inteiro as pessoas estão te filmando. Tem pessoas que, se a gente filmasse nos bastidores, seriam destruídas profissionalmente, porque revelam todo um caráter de preconceito, de snobismo, sabe? E que infelizmente não corresponde àquilo que levam no seu discurso, muitas vezes tão doce, para o mundo lá fora. Que a gente possa se alertar sobre isso na nossa própria vida. E, Rossandro, também quero pegar um fio nessa história dos relacionamentos, como a gente vem abordando por aqui, né? É muito chocante quando a gente vê as imagens da violência. Eu não tenho nem coragem. Eu vi uma mensagem aqui no chat, no YouTube. Eu queria só mencionar. Eu não vou ler a mensagem dele, porque eu não tenho, assim, coragem. Mas é o ouvinte Pericles Júnior que escreveu aqui no chat. Assim, é de um absurdo, porque o que você coloca aqui é justamente isso, assim. A violência, nada justifica a violência. Então a gente queria falar um pouco, insistir um pouco nesse ponto, porque num país tão bizarramente violento como o Brasil, com índices de violência contra a mulher altíssimos, não só de violência, mas de morte também das mulheres, a gente precisa refletir sobre os relacionamentos, sobre quais são os investimentos que a gente deve fazer, quando parar de investir num relacionamento, quando a gente vê uma pessoa doente como essa que bate na mulher, porque isso é uma doença. Então, queria que você só falasse um pouco sobre isso, porque, e partindo desse ponto, absolutamente nada justifica qualquer tipo de violência num relacionamento, né? Exatamente. A gente percebe o seguinte: algumas pessoas tentam justificar o injustificável. Olham para a cena e dizem assim: você não sabe o que aconteceu. Será que ela antes não agrediu ele? E essa é a resposta, né? E aí, lembrando de Mahatma Gandhi: se a gente ficar com dente por dente, olho por olho, daqui a pouco teremos uma sociedade de cegos e banguelos. Então, nada justifica. Se há uma agressão, você chama as instâncias necessárias, advogado, conselhos tutelares, e mostra, essa pessoa é uma pessoa que estava agredindo. A gente não vê esses sinais de que era uma pessoa que estava agredindo nos bastidores. E mesmo que fosse o caso, não é na devolução, ainda mais pela desproporção de força que há
né, numa relação desse tipo. Outra coisa é que muitas vezes nós temos alguém que olha para essas situações e se identifica, achando que aquilo é normal. E às vezes na defesa se denuncia como alguém que está nesse lugar. Além disso, a gente tem que ver que muitas dessas pessoas que ficam na relação, e as pessoas ficam assim, mas por que que ela fica? Por que que continua? Não é tão simples. A gente já falou disso quando a gente falou sobre relações tóxicas na nossa série. E quem quiser, vai lá no Spotify, no Globoplay e escuta novamente. Porque muitas vezes a vítima de uma relação tóxica, ela é tragada por uma relação em que você começa como uma pessoa sedutora, mas está destruindo a personalidade do outro a ponto que você não consegue sair, que essa pessoa queima tuas pontes de socorro, que ela te afasta da família, que ela te afasta dos amigos, você não tem a quem pedir um socorro, estender as mãos. Então muita gente fica achando que, por que fica? Não é tão simples essa equação. Né? Essas pessoas convencem você de que eu estou batendo em você porque você merece. É você que me tira do meu eixo, a culpa é sua. E dependendo do quanto você escutou isso, de quanto você na sua própria infância viu isso com sua mãe, você vai para a relação com o sentimento de impotência de reagir a tudo isso. Portanto, mais uma vez, em nenhuma circunstância, nada justifica a agressão de um ser humano no outro. Nada justifica. Muito menos de um homem com uma mulher. Ainda mais na frente do próprio filho. Porque se você tivesse o mínimo de amor pelo filho, você há de imaginar o que representa para uma criança ver alguém que ele ama profundamente sendo agredida por outra pessoa que ele ama profundamente. Tudo que ele estava fazendo ali era fazer uma agressão física e psicológica na esposa, mas destruindo a personalidade dessa criança. Ou seja, a maior vítima dessa história, que é uma vítima que vai ser revelada depois, nas cicatrizes emocionais que vai ficar, é a criança que ele, aspas, para algumas pessoas, estava julgando defender. Nossa, foi muito forte essas imagens. Acho que dá muito pano para manga para a gente pensar nos relacionamentos. Também, Rossandro, na responsabilidade do que a gente fala, né? Inclusive você mesmo me falou a respeito deste assunto no capítulo que a gente aborda no meu livro, que é um dos últimos capítulos, que você fala tanto do silêncio conivente, né? Dos silêncios na nossa sociedade que não denunciam esse tipo de violência, mas também essas falas vazias, essas falas automáticas. Então agrediu, então o outro... Não, ninguém merece nenhum tipo de violência. É o que você falou, vamos dar um salto de humanidade, mas também não merece violência, Rossandro. Nas redes sociais, as falas também são violentas, também são destruições de reputação. As pessoas se destroem também, está virando uma violência generalizada e não percebe que é a violência física, mas é também a violência verbal, é a violência psicológica. Você traz aqui pra gente, muitas vezes a pessoa não consegue se separar, porque está prisioneira no psicológico. Então, olha quantas coisas a gente precisa refletir antes da gente, inclusive, falar e ter esses julgamentos atabalhoados nas redes sociais. Assim, não dá pra gente ser violento na palavra também, né? Esses julgamentos precipitados nas redes sociais revelam pouca capacidade de reflexão, pouca capacidade de silenciar e muitas vezes uma fuga da própria dor. Muitas vezes é muito interessante jogar pedras virtuais nas pessoas a partir de leituras superficiais de uma ceninha ou outra que eu vejo, porque isso é uma forma aí de esquecer a vida infantil ou infeliz que eu tenho. Então isso é uma fuga, é uma projeção de minha própria dor e infelicidade. Na verdade, tudo que a gente coloca para fora é uma revelação de quem nós somos. Pessoas que provocam e colocam para fora agressão, julgamento precipitado, ódio e rancor, revelam um coração dolorido, tão precisado de atenção, carinho e ajuda. Hoje eu sou muito mais movido de compaixão do que de raiva de pessoas assim, porque elas estão revelando uma dor profunda que elas têm que colocar para fora por uma incapacidade constitutiva de enxergar a si mesmo e a si mesmo. Talvez, se você usar isso como um anteparo, poupe muito tempo de terapia. Tudo que você enxerga lá fora fala de uma dor que está dentro de você. E já que você não pode mudar a vida das pessoas, muito menos se você tem um vídeo de 3 minutos, 30 segundos, que lá que seja o tempo, e que você está lá vendo um monte de gente fazer comentários sem ninguém saber os detalhes de tudo, né? E que em caso de agressão nada justifica, não tem detalhe que justifique, por que você não olha sobre o que é que essa emoção evocou em mim? Né? O que é que isso fala sobre a minha infância, sobre a minha dor? Talvez você usasse esses eventos muito mais para se compreender do que para julgar.
Rossandro Klinge. Difícil, né? Mas a gente precisa entrar nesses papos para essa transformação que a gente precisa fazer. Querido amigo, muito obrigada pelo nosso divã de hoje. Boa semana para você e até domingo que vem. Até domingo. Beijo, galera!